Boa tarde, servidores da casa. Boa tarde a todos os que nos acompanham pela NTV. Eu solicito ao vereador secretário Brás Paulo de Oliveira Júnior a proceder à chamada dos senhores vereadores para darmos início à primeira reunião ordinária do 5º período do ano de 2018. Uma boa tarde a todos. Vereador Brás Paulo, presente. Vereador David Antônio Sanches, acabou de chegar. Vereadora Edmir Linda de Lima Avelar, presente. Vereador Francisco Carlos Frechiani. Vereador Isaías Martins de Oliveira. Vereador João Batista Gonçalves. Presente. Vereador João Bosco de Castro Borges. Vereador Lázaro Borges de Oliveira. Ainda não está presente. Vereador justificativo. Tá. Falta justificar, daqui a pouco leremos. Vereadora Maria Beatriz de Castro Alves Savassi. Presente. Vereadora Maria Dalva da Mota Azevedo. Presente. Vereador Maurício Sérgio Rodrigues. Presente. Vereador Nivaldo Tavares dos Santos. Presente. Vereador Otaviano Marques de Amorim. Vereador Paulo Augusto Correia. Presente. Vereador Sebastião Souza de Almeida. Presente. Vereador Vicente de Paula Souza. Vereador Walter Geraldo de Araújo. Também presente. Senhor presidente, a número regimental. Obrigado, vereador. Havendo número regimental, em nome do povo de Patos de Minas e sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a reunião. Eu solicito a vereadora Edmir que faça uma oração suplicando a presença de Deus entre nós e que todos os demais presentes a acompanhem. Boa tarde a todos presentes, presidente, vereadores. Boa tarde aos nossos telespectadores. Eu passei para vocês a cópia de uma oração muito bonita, que é para ser feita nas reuniões. Eu gostaria que vocês acompanhassem aí, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir o Teu reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com a Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Sê Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento. Ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por Suas luzes. Ensina-nos a propor e não a impor, e faze que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismo, de toda acepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, vereadora. Eu solicito ao vereador secretário a proceder à leitura das correspondências. Patos de Minas, 17 de maio de 2018. Ao excelentíssimo Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas. Comunico ao excelentíssimo presidente que não poderei comparecer à reunião ordinária a ser realizada nesta quinta-feira, 17 de maio de 2018, em virtude de compromissos anteriormente agendados. Na oportunidade, solicito que conste em ata minha ausência justificada. Certo da vossa atenção, antecipo agradecimentos, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, vereador Lázaro Borges de Oliveira. Patos de Minas, 16 de maio de 2018. A Sua Excelência, senhor Francisco Carlos Frechiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a vossa Excelência para encaminhar o projeto de lei número 134/2018, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 7.578, de 20 de dezembro de 2017, ao tempo em que autoriza a suplementação de crédito e reduz o valor da dotação orçamentária que menciona, para a apreciação desta egrégia Casa Legislativa em caráter de urgência. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Patos de Minas, 11 de maio de 2018.
a Sua Excelência, senhor Francisco Carlos Frequiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar os projetos de lei números 129, 130, 131, 132 e 133 de 2018, para a apreciação desta Egrégia Casa Legislativa, sendo o PL 132 em caráter de urgência. Atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Patos de Minas, 26 de abril de 2018, aos senhores vereadores da Câmara Municipal Patos de Minas, prezados senhores, em resposta à moção número 165 de 2018 de vossas senhorias, a família de Baltazar Júnior Reis Melo, Juninho, comovida, agradece os votos de pesar pelo seu passamento em 3 de abril de 2018. De maneira especial, nosso reconhecimento de amizade aos vereadores Otaviano Marques de Amorim e Edmerlinda de Lima Velar, amiga querida e Lázaro Borges de Oliveira. Com certeza, nossa família se sentiu confortada e acolhida nesse momento tão difícil, quando se viu privada do convívio de um de seus membros tão queridos, tão cheios de vida, tão amoroso, amigo fiel e verdadeiro, que nos deixou repentinamente, abrindo em nossos corações um vazio imenso e eterna saudade. Aos senhores vereadores, nossa profunda gratidão. Assina Maria Lúcia Macedo Queiroz, em nome da família enlutada. Patos de Minas, 9 de maio de 2018, a Sua Excelência, o senhor Francisco Carlos Frequiani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para encaminhar as razões de veto total às proposições de lei números 1803 e 1805, de 13 de abril de 2018, e proposição de lei complementar número 313, de 13 de abril de 2018, para reexame desta Egrégia Casa Legislativa, atenciosamente, José Eustáquio Rodrigues Alves, prefeito municipal. Senhor presidente, até o momento são estas as correspondências. Eu convido agora Bruno Mariano da Silva, nosso servidor e colega aqui da Câmara Municipal, secretário da Comissão Provisória do Conselho Municipal de Jovens de Patos de Minas, para ocupar a tribuna. Oportunidade e que solicitará apoio da Casa para a promoção de atividades comemorativas do Dia Municipal de Combate à Homofobia no município de Patos de Minas. E lembrando que essa data é comemorada no dia de hoje, 17 de maio, conforme a Lei Municipal 6598 de 2012. Antes do Bruno iniciar, eu quero parabenizar não só ao Bruno, e cumprimentar e parabenizar também os demais membros do Conselho da Juventude que se fazem aqui presentes, e ressaltar a todos a importância desse tipo de conselho na nossa cidade. Nós tivemos e estamos tendo dificuldade, de nomear pessoas para compor esse conselho. Nós sabemos que a única forma de nós melhorarmos a nossa condição, da nossa sociedade, da nossa vida, não só da nossa cidade, mas do nosso país, é a participação efetiva de todos. E a participação dos jovens é fundamental. Então, parabenizo a todos que aceitaram o encargo e desejo sucesso nessa missão. Bruno, o senhor tem a palavra por 15 minutos. Fique à vontade. Excelentíssimo senhor presidente, Francisco Frequiani, quero também estender ao vereador Isaías Martins, ao vereador Bosquinho e à vereadora Dalva Mota, que são os autores do projeto da lei, né? E também a ex-prefeita, hoje vereadora Béia, né? Que sancionou essa lei. Hoje, 17 de maio, é o dia de comemoração mundial, também nacional, e como não poderia ficar de fora, hoje também é um dia de combate à luta contra a homofobia no município, graças a essa lei sancionada pela ex-prefeita Béia, né, no ano de 2012. Lembrando que a lei municipal, ela já tem 5 anos. E desde quando ela foi sancionada, né, que nós sabemos, não houve nenhuma atividade representativa para falar, né, e para expor essa lei à comunidade de Patos de Minas. E agora, na oportunidade, nós estamos aqui na Tribuna Livre para poder falar um pouco. O que é esse dia de combate à homofobia? E o que é homofobia? Primeiro, eu queria ler alguns artigos da lei, né, que é a lei de número 6.598, de 3 de setembro de 2012, que institui o Dia de Combate à Homofobia no município de Patos de Minas. E diz o seguinte:
ao povo do município de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Dia de Combate à Homofobia no município de Patos de Minas, a ser comemorado anualmente no dia 17 de maio. Artigo 2º. Os poderes executivo e legislativo deverão promover ou incentivar a realização de ações educativas no Dia de Combate à Homofobia. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, aqui no artigo 2º, fica bem claro, né, que são deveres do Executivo e do Legislativo de promover ou incentivar as realizações de ações educativas desse dia 17 de maio, né? Que a partir desse ano para frente, isso se faça valer dentro do nosso município. Então, vamos lá, falar um pouquinho a respeito desse dia. O Dia Internacional contra a Homofobia e também o Dia Municipal é celebrado no dia 17 de maio. A data foi escolhida lembrando a exclusão da homossexualidade, ou seja, da palavra homossexualismo, da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, em 17 de maio de 1990 e declarada em 1992. Em 1948 e 1990, a Organização Mundial de Saúde classificou o homossexualismo como um transtorno mental. Em 17 de maio de 1990, a Assembleia Geral da OMS aprovou a retirada do Código 302, homossexualidade, homossexualismo, da Classificação Internacional de Doenças, declarando a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e muito menos perversão. A nova classificação entrou em vigor nos países membros das Nações Unidas no ano de 1993. Com isso, marcou-se o fim de um ciclo de mais de 2000 anos em que a cultura judaico-cristã encarou a homossexualidade primeiro como pecado, depois como crime e, por último, como doença. E aí, o que é a homofobia? A homofobia caracteriza-se o medo e o resultante desprezo pelos homossexuais, que alguns indivíduos sentem. Aqui é bem expresso, né? Que alguns indivíduos sentem essa repulsa e esse desprezo pelas pessoas homossexuais. Para muitas pessoas, é fruto do medo de elas próprias serem homossexuais, ou de que outros pensem que o são. O termo é usado para descrever uma repulsa pelas relações afetivas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo, um ódio generalizado aos homossexuais e todos os aspectos do preconceito da heterossexista, opressão paralela que suprime os direitos de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers e afins, e a discriminação anti-homossexual. A homofobia se manifesta de diversas maneiras e, em suas formas mais graves, resulta em ações de violência verbal e física, podendo levar até ao assassinato de LGBTs. Nesses casos, a fobia, essa sim é uma doença, que pode até ser involuntária e impossível de controlar em reação à atração consciente ou inconsciente por uma pessoa do mesmo sexo. Ao matar a pessoa LGBT, a pessoa que tem essa fobia procura matar a sua própria homossexualidade. A homofobia também é responsável pelo preconceito e pela discriminação contra pessoas LGBTs. Por exemplo, no local de trabalho, na escola, na igreja, na rua, no posto de saúde
e na falta de políticas públicas afirmativas que contemplem os LGBTs. Os valores homofóbicos presentes em nossa cultura podem resultar em um fenômeno chamado homofobia internalizada, através da qual as próprias pessoas LGBTs podem não gostar de si mesmo pelo fato de serem homossexuais, devido a toda a carga negativa que aprenderam e assimilaram ao seu respeito. Então fica aí, né? Devido a esse preconceito generalizado, né, e instigado pela sociedade, dentro de casa, nas ruas, dentro da igreja e dentro dos locais de trabalho, as próprias pessoas que são homossexuais sentem, às vezes, repulsa do que ela própria é, né? Por quê? Porque não tem esse entendimento, porque não tem essa conversação em casa com seus pais, porque não tem a liberdade dentro das escolas, né, que devia ser uma ampliação do ensino, para dizer que isso não é nada errado, né, que não tem nada de errado com a pessoa. E acaba que a pessoa se sente transtornada, o próprio LGBT. É onde muitos, né, uma grande porcentagem dos casos de morte de LGBTs são por suicídio. Por quê? Uma vez que a sociedade não te aceita, você vai buscar refúgio no seio da família, né, que também não te acolhe e não te auxilia. Aí, às vezes, você também vai procurar refúgio dentro da religião. E, às vezes, você pula de religião em religião, né, de igreja em igreja, tentando achar uma resposta e uma solução para a sua forma de viver. E, às vezes, acaba não encontrando e expulsa isso tudo da sua vida. São onde são acometidos os suicídios. Apesar do reconhecimento da homossexualidade como mais uma manifestação da diversidade sexual, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, LGBTs em geral, ainda sofrem cotidianamente as consequências da homofobia. Para tanto, o dia 17 de maio, além de relembrar a homossexualidade, além de relembrar que a homossexualidade não é doença, tem uma característica de protesto e de denúncia. No mundo inteiro, há um número crescente de diversos movimentos sociais e organizações que lutam pelo respeito à diversidade sexual, realizando atividades nesse dia. E que essas atividades desse dia, a partir de hoje, também possa ser um compromisso aqui do nosso Poder Legislativo e também do Poder Executivo no município de Patos de Minas. O fato de se não respeitar as pessoas LGBTs e de não as proteger contra os abusos, como a violência, as leis de práticas discriminatórias, supõe uma grave violação nas normas internacionais de direitos humanos e tem um impacto significativo na sociedade, fomentando uma maior vulnerabilidade às doenças, incluindo as infecções por HIV, a exclusão social e econômica, pressão sobre as famílias e comunidade e também um impacto negativo sobre o crescimento econômico, o trabalho digno, o progresso para alcançar o futuro, os objetivos do desenvolvimento sustentável de qualquer sociedade. Então, pessoal, quando não se rompe essas barreiras do preconceito, a sociedade inteira, né, cai ao fracasso. Por mais que a sociedade passe, né, essa visão de normalidade, quando ela exclui as pessoas homossexuais do seu seio, elas falham. Porque quando você faz uma análise de quantas pessoas que são homossexuais que contribuíram para o desenvolvimento da sociedade, mesmo aqueles que em seu tempo não se assumiam homossexuais, porque às vezes o seu tempo e sua hora não permitia que isso fosse feito, né? Aí quando a gente para analisar como seria o mundo sem essas pessoas homossexuais, né?
que ajudaram a construir toda a sociedade e a história do mundo. Será que nós viveríamos esse mundo de hoje? Será que todas as expectativas e realidade que nós, como seres humanos, vivenciamos nos dias de hoje, seria possível? Citando grandes nomes como Michelangelo, né, que na sua época não pôde assumir a sua homossexualidade, mas é um artista até hoje vangloriado, né? Quando você entra dentro dessas igrejas históricas mundo afora e em galerias, tudo lá está exposto. O que seria do mundo, o que seria da fé e o que seria da religião sem essas pessoas? E isso dentre várias outras pessoas que teve nomes de destaque pela história do mundo afora. Então, pessoal, fica aqui o apelo do CONJUVE, que é o Conselho Municipal da Juventude de Patos de Minas, para que os líderes políticos, religiosos e comunitários, as organizações de trabalhadores do setor privado, os profissionais de saúde, as organizações da sociedade civil, os meios de comunicação também, viu, pessoal? Principalmente os meios de comunicação, porque é observado que, ultimamente, os meios de comunicação aqui no município de Patos de Minas, quando tem alguma coisa relacionada aos homossexuais, eles fazem a exposição da figura dessa pessoa homossexual, sem dó e nem piedade, né? Quando fatos parecidos ocorrem com pessoas que estão dentro da heteronormatividade, às vezes as identidades dessas pessoas não são expostas nas redes sociais e nos meios de comunicação virtual e também televisionados. E que está acontecendo muito dentro de Patos de Minas, esta falta de respeito. Por que que tem que ter essa segregação, né? Esse selecionismo? Quando a pessoa é homossexual, ela pode ser exposta ao extremo. E quando é uma pessoa que está dentro da heteronormatividade, ela é ofuscada, né? Não é identificada, só as primeiras iniciais do seu nome são expostas dentro das redes de notícia. Então, fica um apelo também para que os meios de comunicação, aqui de dentro da cidade de Patos de Minas, se adequem dentro da sociedade, se adequem dentro do respeito da notícia, né? E de como ela é repassada para o resto da população. Que continuem desenvolvendo e apoiando as ações que busquem garantir os direitos desta população. Isso significa desenvolver ações com orçamento, planejamento e objetivos bem definidos, que levem em conta a forma intransigente as especificidades LGBTs, seu modo de vida, suas vulnerabilidades e etc. Este é o único jeito de o poder público se mostrar comprometido com a promoção da equidade para com as pessoas LGBTIs. Precisamos trabalhar o dia de hoje, o dia 17 de maio, e a Lei 6.598, de 3 de setembro de 2012, para que não se torne uma falsa homossocialização, e sim que esta nos faça acreditar que possamos viver numa sociedade verdadeiramente emancipada, que enganje a todos numa só luta. A luta pelo fim da exploração, o fim das opressões e por uma sociedade mais justa e igualitária. Pessoal, queria agradecer a todos vocês, agradecer à casa, né, por nos deixar usar esse espaço, agradecer também a todos os membros provisórios do CONJUVE, o Jefferson, o André, a Gracinha e a Rosângela, que fazem parte dessa comissão, por nós termos esse espaço aqui hoje, né, no plenário da Câmara Municipal. Então, que o dia 17 de maio, nos próximos anos, possa se expandir aqui, além das paredes da Câmara, tá? E que ela alcance todos os espaços públicos da cidade de Patos de Minas. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor... Consideração ao dia de combate à homofobia, vou te conceder a palavra, que em tribuna livre não tem palavra. Não, mas então, porque senão seria homofobia. Lógico. Já para não ter essa molação. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, senhoras e senhores que compõem a plenária,
meu querido assessor, valoroso assessor Bruno Mariano. Em seu nome eu cumprimento a todos os membros do Conselho Municipal da Juventude. A você de casa, uma ótima tarde. Bom, é triste termos um dia só de combate à homofobia, né? Que é o dia 17, sendo que isso teria que ser todos os dias dos 365 dias do ano. Falar sobre homossexualidade para mim é muito tranquilo, porque eu sou homossexual assumido e resolvido há um bom tempo. Tenho o respeito e o carinho da minha família, dos meus amigos e acredito dos meus munícipes também, porque fui candidato a vereador numa conjuntura de aproximadamente 300 nomes, dos quais a maioria eram héteros, e eu fiquei em terceira colocação, sendo o terceiro mais votado da cidade. Então isso chama-se respeito, é o que nós temos que ter um para com os outros. Devemos deixar de julgar o outro, a minoria, deixar de olharmos o que o outro gosta, o que o outro não gosta, se preocupar com quem que o outro vá ou não se deitar, se deixou ou não o cabelo crescer. Eu não sei se é porque eu levo uma vida tão tumultuada, tão turbulenta, que eu não tenho tempo de tomar conta da vida do outro. Cada um de nós temos que procurar tomar conta da nossa vida e não da vida do outro. Deixar que a minoria, o homossexual, o negro, né, o idoso, ou a questão religiosa, é triste ter que ter leis para que o outro, o direito do outro seja respeitado. Sendo que eu acredito que isso tem que vir dentro de cada ser humano e até mesmo da criação, não é verdade? Dizer se é ou não pecado, quem somos nós? Aliás, nós somos cheios disso, né? De ver pecado só no outro, e nós mesmos somos exímios. Pecado eu acredito que seja a promiscuidade. E quem diz que são os homossexuais que são promíscuos? Os héteros não são, não? Então, quer dizer, é outra história, não é verdade? Mas assim, se for pecado amar o outro, que do mesmo sexo que eu, que quando nós dizemos que amar, o que é amar? É cuidar, é querer bem, é proteger. Pode ter certeza que eu vou morrer pecando. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador, parabéns pelas palavras. E o vereador, por uma questão de modéstia, esqueceu de dizer que, além de tudo isso, é muito competente, diligente e preocupadíssimo, não só com a coisa pública, mas com todas as pessoas de Patos de Minas. Sem falar que tem o cabelo mais bonito da Câmara. Bom, com exceção do Bosquinho, ele é o segundo. Bom, brincadeiras à parte, eu quero dizer a todos os membros do Conselho da Juventude que eu faço votos que os senhores tenham mesmo um profícuo trabalho à frente desse Conselho, que encare isso com seriedade e que procure plantar na sociedade e entre os jovens. Que a nossa solução é virmos aqui discutir o que os políticos devem fazer e não ficar em casa comentando aquilo que os políticos fizeram. Eu quero aproveitar também a presença de vocês e comunicar aos vereadores, eu acho que todos já sabem disso. Nós teremos aqui amanhã a visita do presidente da República naquela solenidade de entregas do programa Minha Casa Minha Vida. Independente das opiniões ou das feições pessoais que cada um tem pela pessoa do presidente da República, seja politicamente, seja pessoalmente, nós como vereadores devemos sempre reverenciar a presença do presidente da República na nossa cidade. Amanhã a nossa cidade estará em todos os noticiários. Independente, como eu disse, das nossas vinculações ou das nossas opiniões políticas sobre a pessoa do presidente. Em relação à instituição Presidência da República, eu quero dizer que é um momento de muita felicidade para Patos de Minas. Basta lembrar há quantos anos não vem aqui um presidente da República. Mesmo que no momento de campanha, enfim, mas ainda assim, em outros momentos não estiveram aqui. Então, eu gostaria de parabenizar e desejar a todos os membros da comitiva do presidente uma boa estada em Patos de Minas e saibam todos que o povo de Patos de Minas é um povo acolhedor, educado e sentem-se muito honrados com a presença de todos vocês aqui na nossa cidade. Eu vou pedir licença aos vereadores. Pois não. Senhor presidente, até eu iria comunicar a Vossa Excelência no momento adequado, mas Vossa Excelência fez essa introdução
eu até estou solicitando verbalmente uma moção de repúdio ao presidente Temer, porque nós não consideramos ele presidente, não, considera ele presidente golpista. Presidente golpista, chefe de quadrilha, presidente ladrão. Nós estamos recebendo um golpista, um presidente ilegítimo, e que essa Casa de Vereadores deveria dar uma moção de repúdio. Eu vou pedir que coloque em votação, mesmo sabendo que talvez eu sairei perdedor aqui. Mas a minha moção pelo regimento, o artigo 86 e o artigo 119, eu gostaria que fosse colocada a minha moção de repúdio para esse presidente golpista. No momento oportuno, o senhor faça o requerimento, os vereadores vão apreciar e, se assim entenderem, não, poderão fazer. O requerimento já está feito. A hora que for votar, já fica colocado. Coloca em votação. Como disse no início, independente das posições pessoais de cada um, né, independente de presidente da República ou não, de golpista ou não, a instituição Presidência da República, a meu sentir, deve ser preservada. O fato é que o que eu ia comunicar agora é que eu vou inverter a reunião. Eu tenho um compromisso no fórum às 4 horas, portanto preciso sair às 3h30. Vou pedir licença aos vereadores já antecipadamente por isso e desculpas também. E gostaria de colocar primeiro os projetos em votação, se não houver objeção de nenhum vereador. Todos de acordo? Muito bem, então eu solicito à Comissão de Legislação, Justiça e Redação a devolução dos projetos analisados para votação. Tá, eu vou devolver. E eu queria só dizer, porque o senhor vai também daqui a pouco, só dizer de uma coisa, que essa semana e tal, o que tem corrido aí, tudo, contra essa taxa de incêndio. Uma taxa que é feita pelo governo do Estado de Minas Gerais, e ela acaba, quando se fez, falou assim, essa taxa vai reverter-se para o Corpo Bombeiro. E isso ela não reverte, porque o Corpo Bombeiro aqui não tem escada Magiro, não tem, praticamente não tem nada. Então, assim, eu quero deixar meu repúdio da minha lojinha ali, desse tamanhozinho, doutor, 432, Jesus de Nazaré. Então, vamos aos projetos. Mas se pegar fogo... Projeto 4741, do Executivo Municipal. Cria o Fundo Municipal de Proteção da Defesa Civil, Fundebec, para a Coordenadoria Municipal de Proteção da Defesa Civil, Competec, no município de Patos de Minas. Da vereadora 4738, da vereadora Maria Beatriz de Castro Alçavassi, denomina Sebastião Teixeira a Praça da Rotatória, localizada no cruzamento da Avenida Tomás de Aquino, com a Rua Gabriel Pereira, no bairro Alvorada. Também, 4745, do Executivo Municipal, altera o inciso 1º do artigo 1º da Lei 7.578, de 20 de dezembro de 2017, ao tempo em que autoriza a suplementação de crédito e reduz o valor da dotação orçamentária que menciona. Esses projetos todos estão com parecer favorável. Saiu, você motivou, eu tenho... Agora o projeto de lei, senhor presidente, 310/2018, é o projeto do Vicente Paula. Esse projeto está com veto total à sua proposição. Dispõe sobre a regularização de lotes da modalidade de desdobro no município de Patos de Minas e dá outras providências. Esse projeto está com parecer favorável para que seja feita a rejeição do veto. Presidente, eu devolvo o projeto de lei 4.743 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a dação em pagamento a José Caetano Barbosa os imóveis que identificam, e também o projeto de lei número 4.740 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que altera a redação do artigo 1º da Lei número 7.219, de 28 de dezembro de 2015, que autoriza o Executivo a promover a desafetação e doação de imóvel ao Conselho Central de Patos de Minas da Sociedade de São Vicente de Paulo. Todos com parecer favorável. Eu devolvo o projeto de lei 4739 de 2018, de autoria do Executivo Municipal,
que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de créditos com o Banco do Brasil S.A. Parecer favorável, senhor presidente. Devolvo também o projeto de lei 4742 de 2018, também de autoria do Executivo, que autoriza a dação em pagamento a Geraldo Luiz de Carvalho e outros imóveis que identificam. Senhor presidente, esses projetos de dação de pagamento, eu gostaria de pedir em quebra dos interstícios legais. Estou devolvendo isso, parece que tem mais outros para ser devolvido, que são situações que já era para ter resolvido há muitos anos. Eu gostaria também de falar do projeto de 310 do veto, e que o parecer favorável, né, é para derrubar o veto do senhor prefeito. Pedir aos colegas para que possa apoiar, votar a favor da derrubada do veto. Senhor presidente, pela ordem. Que se trata de um projeto que não tem nenhuma dificuldade do município estar cumprindo com ele e que não traz nenhum prejuízo para o município, nem para situação nenhuma. Então, peço aos colegas para que pudesse votar a favor de derrubar o veto. 310, projeto. Braço, Paulo. Olha, eu queria fazer aqui uma fala muito rápida aos colegas vereadores, que eu imagino que nesse tempo, 2017, 2018, nós nunca tivemos tantos projetos vetados nessa casa, em que eu entenda que é direito do Executivo. Uma coisa é se existe um projeto que está indo e ele tem alguma falha no sentido da legalidade, e aí eu não vou questionar. Mas dentro daquilo que se quer, dentro daquilo que se é bom ou ruim para o município, quem decide é essa casa. Agora, se vai dificultar ou não a vida de quem vai ter que fiscalizar ou fazer algum tipo de mobilização dentro da prefeitura, aí extravasa aquilo que o Executivo deveria fazer. Então, é apenas e tão somente uma observação. Não tenho nada contra, é direito do prefeito vetar quantos projetos ele deseje, mas alguns nós nos debruçamos, caímos muito em cima, como, por exemplo, aquele das caçambas, depois agora dos contâneos, e aí a gente sempre fica se perguntando a quem interessa, né, tanto número de vetos. Então, apenas devolvo a palavra ao senhor presidente e apenas uma pequena provocação e um questionamento sobre isso. Obrigado. Em discussão para votação em primeiro turno, projeto de lei 4738 de 2018, de autoria da Maria Beatriz de Castro Alves Savassi, que denomina Sebastião Teixeira a praça da rotatória localizada no cruzamento da Avenida Tomás de Aquino com a rua Gabriel Pereira, no bairro Alvorada. Peço a palavra. Pois não, Bé. Eu gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, amigos da galeria, amigos que trabalham na Câmara e amigos de casa. Essa praça não é realmente uma praça, ela é uma rotatória, e só que a prefeitura fechou a rua, então ficou uma pracinha ali perto do seu Sebastião Teixeira, e ele tomou conta dessa praça a vida toda, plantou e cuidava da praça. Então agora ele faleceu e a família me pediu para que colocasse o nome, o nome dele. Então eu gostaria de contar com o voto de todos os vereadores. Obrigada. Senhor presidente, pois não. Só para completar o que a Béia disse, o seu Sebastião ali, antigamente, chamava Curral de Tábua. Naquela época, muitos e muitos anos atrás, todo o pessoal juntava gado ali e tinha um local tradicional. Então, realmente, os cumprimentos à Béia, esse nome realmente é muito merecido. E, aliás, eu até quero parceria. Pronto. Com autoria. Então, em discussão, em votação, aprovado por 15 votos. Em discussão para votação em primeiro turno, projeto de lei 4739 de 2018, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil. Esse projeto gerou algumas dúvidas, eu não sou o líder do prefeito e nem conversei isso com o prefeito, mas simplesmente tirando uma dúvida que a vereadora Dalva Mota me perguntou antes da reunião, e eu comecei até a falar com ela e com o Valtim. Esse programa do Banco do Brasil, que na verdade não é do Banco do Brasil, o Banco do Brasil é só o agente financeiro, é um programa do governo federal de modernização administrativa e tributária. Esse dinheiro não pode ser gasto com outra coisa que não seja isso. Uma das finalidades desse recurso é fazer o georreferenciamento e o geoprocessamento dos dados da nossa cidade. Aquelas fotos aéreas, para você ter o IPTU, né, em tempo real, as residências, enfim. É uma proposta antiga, é um desejo antigo do município, esse geoprocessamento. A Béia foi prefeita, sabe muito bem disso.
Nós aqui nessa casa brigamos muito com o ex-prefeito para que ele aderisse a esse programa e ele não quis aderir. Já brigamos com o Zé Eustáquio no ano passado para que ele aderisse e agora, finalmente, ele faz a adesão. A questão, e a Dalva até me questionou, em relação ao artigo 4º e 5º, salvo engano, que fica o chefe do Executivo autorizado a abrir crédito adicional destinado a fazer face aos pagamentos. Evidente que se não há previsão no orçamento para a entrada desse recurso, bem como para a saída das prestações, o prefeito depende dessa autorização da Câmara, porque ele vai alterar o orçamento. Tanto vai alterar o crédito orçamentário, porque vão entrar 5 milhões no caixa, como também prevê a saída de 5 milhões, que é a contraprestação do pagamento. E no artigo 5º diz que o pagamento vai ser debitado direto da conta do município que recebe o fundo de participação do município do governo federal. Ou seja, o risco para o banco é praticamente zero, porque, a não ser que o governo federal não deposite o FPM. Né? Então, não estou aqui fazendo gestão contra ou a favor o projeto. Estou dando uma explicação que a vereadora Dalva pediu. Com a palavra, o vereador Valtim. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Esse questionamento meu, senhor presidente, é a respeito desse projeto mesmo. Que esse projeto, em alguns artigos dele, deixou alguma coisa escura, dúvidas, né? Jamais eu estou aqui contra A ou B, muito menos contra o prefeito. Só que nesse mesmo projeto, ele pediu urgência nele. Acredito que esse projeto, sendo aprovado, vai trazer grandes melhorias para a nossa cidade. O meu questionamento, senhor presidente, é que quando o prefeito for pedir alguns projetos, urgência em alguns projetos aqui para essa casa, e projetos semelhantes a esse, que traz algumas dúvidas, como tem dúvida mesmo, inclusive desde segunda-feira eu estou conversando com vários vereadores aqui na Câmara, e alguns têm as mesmas dúvidas que eu, que o prefeito encaminhe esse projeto com mais antecedência e que venha alguém da prefeitura, entendeu? Algum técnico da prefeitura a essa casa para a gente conversar e direcionar essas dúvidas nossas, solucionar as nossas dúvidas. Meu questionamento é só esse, que da próxima vez que vier esse tipo de projeto, que venha alguém lá da prefeitura ou juntamente com a nossa casa aqui para a gente discutir com mais prazo. Concordo com você. Senhor presidente. Pois não, Paulinho. Só uma pequena dúvida, como o vereador Valtim falou, esses projetos de operação de crédito vêm com um pedido de certa urgência. Eu tentei algumas informações, não consegui, de repente, Vossa Senhoria ou algum vereador possa me passar. Nós votamos anteriormente também sobre uma canalização da Marabá, né? E também sobre compra de máquinas agrícolas. E como era um projeto importante e foi pedido com certa urgência, inclusive só relembrando que na Marabá também nós pedimos que colocasse a rotatória do Alto Limoeiro, né, onde foi comprometido conosco, que estava participando daquela reunião naquele momento com o pessoal da prefeitura, e que começou essa rotatória, inclusive o nosso vereador Lázaro foi lá, tirou uma fotinha lá, que ele gosta muito dessas fotos, né? E infelizmente, acho que foi lá uns 2 dias e sumiu. E dei uma verificada e até hoje não abriu nenhuma licitação para que pudesse ser feito essas obras, essas compras, essas máquinas agrícolas. Então, já que é tão urgente, por que também não abrir uma licitação com mais urgência para que nós possamos aí conseguir esses benefícios? Olha, eu vou até te dar uma explicação, mas não como líder do prefeito, nem vereador do prefeito, absolutamente. Vou dar pela experiência que eu tenho nisso. Quando o governo federal lança um programa que diz, olha, nós vamos liberar recursos para isso, a primeira coisa que precisa é uma autorização para você fazer parte. Depois, a partir daqui, o prefeito está autorizado a começar a mexer o doce para correr atrás de dinheiro, contrato. Quando libera a Caixa Econômica, fala, olha, agora pode licitar. Nós sofremos isso, alguns vereadores que conseguem recursos federais, a professora Edmê já conseguiu muito com o Toninho, e outros, o Cabo Batista, enfim. Você vem e a população fica naquela expectativa, bom, saiu o dinheiro. Não, saiu a autorização para você pedir o dinheiro. E agora nós vamos começar a cuidar de papel, enfim. Tá? Mas, de toda sorte, estou dando essa explicação e quero deixar claro, não tem essa informação da prefeitura. Estou dando isso aqui por... Senhor presidente, só para retomar, né, a questão histórica disso,
À época, quando o Virgílio era secretário do Planejamento, que faz parte dessa casa hoje, e eu tinha a oportunidade de estar na comissão de urbanismo à época, o Cabo Batista e mais alguns, era um desejo antigo. E qual era um dos problemas? É exatamente o que o presidente está colocando aqui. Muitas vezes o crédito existe hoje, talvez não exista amanhã. Você tem uma janela muito curta para que esse tipo de adesão aconteça. E nesse caso específico, essa adesão passa por essa casa. Sai em quanto tempo esse valor para os cofres da prefeitura? Honestamente, eu não sei, mas tem a data de entrada, como se fosse um limite para protocolo. Então, como a gente vem acompanhando, inclusive participamos de fóruns, cidade que queremos, sonhamos, né? Espirneamos, de tudo nós queremos. É a questão de muitas vezes não ter o recurso e faltar as informações. É assustador pensar que nós estávamos há poucos dias aqui numa reunião do plano diretor e o mais atual que se tinha em relação ao município, quando se falava de algumas questões ambientais, a gente estava falando ali de mapa de 2000 e pouco, 97, né? A sorte é que o Rio não muda de lugar, mas assim, em termos geográficos, em termos de atualização, é terrível, porque na verdade muda. Né? Em termos ambientais hoje, uma fotografia em termos ambientais do que foi 2000 e alguma coisa para 2018, completamente diferente. Então, esse georreferenciamento é um sonho, espero que saia, né? Espero que não vire outra Zona Azul. Não sei quantas vezes o projeto Zona Azul passou aqui e ficou só no projeto. Senhor presidente. Eu não sei se os colegas vereadores acompanharam a íntegra do projeto, a mensagem, enfim. No ano de 2017, nós autorizamos, através da lei 7.566, de 7 de dezembro de 2017, o prefeito a pegar um financiamento de 14 milhões junto ao BNDES para o PEMAT. Esse recurso não saiu. Então, essa lei, quer dizer, nós autorizamos, o prefeito pediu, mas o BNDES acabou, o governo federal não liberou. Agora o prefeito vem novamente e diz, olha, abriram novamente, como diz o Brás, a janela para pedir o financiamento, agora é de 5 milhões. Nós vamos autorizar, ele vai pedir, mas também não tem a garantia de que esse recurso efetivamente vá aportar nos cofres do município. Né? É uma janela que abre, o governo fala, pede e... Às vezes quem tem alguma influência ou representatividade política consegue com mais facilidade liberar e outros ficam para trás. Né? Senhor presidente, Vamos pedir o presidente amanhã para liberar o nosso. Só para terminar, porque como você frisou, o pessoal, a população cobra muito, né, nós vereadores, principalmente questão da nossa zona rural. Até houve uma discussão em reuniões anteriores sobre essas máquinas, né? Então, se ocorre isso, que seria informado para nós, se realmente chegou ao município, não, a situação que está. O que nós queremos que seja esclarecido, seja mostrado como está a real situação. Eu procurei saber que a questão das máquinas agrícolas, por exemplo, está na mão do pessoal da licitação, mas não começou ainda. Então, por que não começar? Vamos agilizar, vamos trabalhar. Não, eu concordo com o que o Walter disse, o prefeito tem que mandar pessoas aqui, apesar de que nós podemos solicitar e até requisitar quando quisermos, mas eu acho que é de bom alvitre que ele mande as pessoas aqui para dar essas explicações. Né? Então, em discussão para votação em primeiro turno, projeto de lei 4739, de autoria do Executivo. Em discussão, em votação, aprovado por 15 votos. Projeto de lei 4740 de 2018, de autoria do Executivo, que altera a redação do artigo 1º da lei 7219 de 2015, que autoriza promover a desafetação e doação de imóvel ao Conselho Central de Patos de Minas da Sociedade São Vicente de Paulo. Em discussão, em votação, aprovado por 16 votos. 15 votos, desculpa. Projeto de lei 4741 de 2018, de autoria do Executivo, que cria o Fundo Municipal de Proteção da Defesa Civil, da Coordenadoria Municipal de Proteção da Defesa Civil do município de Patos de Minas. Em discussão, em votação, aprovado por 15 votos. Em discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei 4742, de autoria do Executivo, que autoriza a dação em pagamento a Geraldo Luiz de Carvalho os imóveis que identificam. Em votação, aprovado, 15 votos. Projeto de lei 4743, de autoria do Executivo, que autoriza dação em pagamento a José Caetano Barbosa os imóveis que identificam. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei 4745 do Executivo, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da lei 7578 de 2017, em que autoriza a suplementação de crédito e reduz o valor de dotação orçamentária que menciona. Em discussão,
Em votação, aprovado por 15 votos. Senhor presidente, só para confirmar, o 4739, que é esse que está na discussão, aqui ao final ele pede o caráter de urgência. Algum dos colegas já pediu a quebra do interstício? Não, desse Vicente projeto? pediu só das dações em pagamento. Tem algum representante do Executivo aqui hoje? Miltinho, enfim. É só nós, né? O pessoal deve estar cuidando do presidente. Então eu peço, em nome do texto aqui, a urgência e a quebra do interstício, porque dependendo também, a gente vai fazer todo esse movimento e o projeto não vai servir para nada. E tem um pedido aqui também, naquele do São Vicente de Paulo, o Baltazar está informando, e até a mensagem do projeto, esse projeto já foi aprovado, nós estamos simplesmente regularizando esse imóvel que já é utilizado e já está na posse do Conselho do São Vicente de Paulo há muitos anos. Todos de acordo com as quebras de interstício, as duas do Vicente. Olha, vão ficar aqui o projeto do Conselho de Defesa Civil e o projeto, não, da BE de turno único. Todos de acordo com a quebra dos interstícios? Então o projeto veta. Em discussão... não, vamos colocar senhor todos. Presidente, Quebramos o interstício de todos. O seguinte, então tira uma dúvida para mim do projeto de lei 4739. Não, mas eu vou tirar? O senhor tem competência para isso. O senhor é o cara. No artigo 49 aqui, senhor presidente. Artigo que? 49? É o artigo 4º, por favor. O artigo 4º e o parágrafo único aqui. Me fala um pouquinho dele. Aqui está falando que fica o executivo autorizado a abrir créditos adicionais. É porque o orçamento não tem previsão desses valores. Por isso que é adicional. Você chegou a acrescentar isso ao orçamento. Se o nosso orçamento é de 100 milhões, agora vai ser de 105 milhões. E aqui no parágrafo, receita e despesa. No parágrafo único, onde que fica dispensada a emissão de nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo. Aqui faz menção ao parágrafo 1º do artigo 60 da Lei 4.320, que fala, mas casos especiais, né? A Lei 4.320 de 1964 é a Lei de Contabilidade Pública. E no artigo 60, ela torna obrigatória a emissão de empenho prévio. Ou seja, se eu tenho uma despesa que vai acontecer em dezembro, e eu sei hoje, eu devo empenhar. Aqui, o que vai substituir a nota de empenho é o próprio contrato. O contrato já vai autorizar e nos obrigar a, nos próximos 5 anos, ou seja, nos próximos 60 meses, a incluirmos no orçamento todos os anos valores relativos ao pagamento dessa despesa. Perfeitamente, senhor presidente. Bacana? Então, já quebramos o interstício de todos de acordo. Não votamos o veto. Cadê o veto? Não, esse aqui não é o veto, não. Tá. Bom, em discussão para votação em turno único, o veto à proposição de lei complementar 310 de 2018, de autoria do Vicente de Paula Souza, e que eu chamo a atenção dos colegas, e o Brás Paulo colocou muito bem isso no início da reunião, que a Casa tem tido alguns projetos de lei vetados. Eu tenho certeza, e garanto isso aos senhores, que não é por dissídia e nem por incompetência da assessoria jurídica da Casa e nem dos senhores vereadores. A questão é que, em algumas situações, tem entendido, e nesse caso especificamente, a Procuradoria dando parecer por ilegalidade. O que o senhor prefeito não necessariamente precisa ou pode vetar as leis só por questões de legalidade e de inconstitucionalidade, mas às vezes por interesse público. Em que pese nós termos aprovado a lei, muitas vezes a administração, o Poder Executivo, entende que aquilo não é bom para o interesse da cidade. Por isso veta. E nós é que temos que discutir. Porque, como diz o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, todo o poder emana do povo e nós os representamos aqui. Então, a questão aqui não é de constitucionalidade ou de legalidade. Que me perdoe a assessoria jurídica do senhor prefeito, mas, inclusive, as jurisprudências que eles juntam nos levam a crer que o nosso parecer está absolutamente certo e que eles concordam. E, no final, estranhamente,
viram e vetam a lei. Não estou entrando no mérito se isso é bom ou ruim para a cidade. Estou simplesmente colocando que a questão de veto não é por dissídia ou incompetência da nossa assessoria. Então, em discussão para o veto total ao projeto de lei complementar 310. Teve alguma comissão disso aí? Não precisa? Teve. A comissão deu parecer favorável. É. Quem é favorável à manutenção do veto, permaneça, não, manifeste-se levantando. Quem é favorável à derrubada do veto, permaneça como está. Quem é favorável ao veto, permaneça como está. Quem é contrário, ou seja, quem quer derrubar. Eu quero que mantenha o nosso projeto. Então, quem é favorável ao veto, fica sentado. Quem é contrário, ou seja, quem quer derrubar o veto, manifeste-se levantando. É isso não, é isso mesmo. Nós queremos manter a nossa lei, então a gente se levanta. Pode ficar em pé. É isso mesmo. Veto rejeitado por 15 votos. É porque normalmente nas nossas reuniões, nós falamos que sempre quem concorda fica sentado e quem discorda fica em pé. Me perdoe. Bom, as comissões de mérito desses projetos, alguma quer que suspenda a reunião para parecer, fiscalização financeira? Tem algum da CUT? Não. Tem mais orçamento, tranquilo? Senhor presidente. Taviano, tranquilo? Não há necessidade, os projetos foram todos analisados, tudo tranquilo, podem ser votados normalmente. O vereador Bosco, Vicente e eu nos reunimos e os pareceres são favoráveis. Até porque esses projetos que cuidam de orçamento, quando se analisa a legalidade, já se analisa, né? Senhor presidente, coisa pela mérito ordem, também. Notícias de Brasília. A equipe de segurança da Presidência da República, senhores vereadores, aqui, ó, a equipe de segurança da Presidência da República acabou de informar que, durante a visita do presidente Michel Temer a Patos de Minas, somente poderão entrar os vereadores da Câmara Municipal como autoridades do município, e não mais os assessores parlamentares. Ponto. Presidente. Ele devia estar doido para ver. Já terminou aí? Fernando. Ô, Fernando. Vem cá. Discussão e votação dos projetos de lei em segundo turno. Em discussão para votação em segundo turno, projeto de lei. Uma pergunta, nós podemos votar os projetos em bloco em segundo turno, já que discutimos aqueles que tinham que ser discutidos em primeiro? Então, em discussão para votação em bloco dos projetos de lei 4740 de 2018, de autoria do Executivo, 4745 de autoria do Executivo, 4742 também de autoria do Executivo, 4743 também do Executivo, 4741 de 2018 do Executivo Municipal e 4739 também do Executivo. Todos de acordo? Em votação? Aprovados em bloco por 15 votos. Encaminho os projetos de lei da Comissão de Legislação e Justiça para a votação quanto à redação. Otaviano. Com a mesma redação, senhor presidente. Todos de acordo? Aprovados com a mesma redação. Presidente. Pois não, professor. Já que encerrou a votação dos projetos aí? Antes eu vou só encaminhar os vetos, porque nós temos mais 3, professor. Só montar as comissões. Ah, tá, vai montar as comissões. Bom, eu encaminho o veto total à proposição de lei complementar 303 de 2018 para a comissão especial, composta pelos vereadores Isaías, João Bosco e Paulo Augusto. De acordo, senhores? Encaminho o veto total à proposição de lei 1803 de 2018, a comissão composta pelos vereadores João Batista, Lázaro Borges e Vicente. O Lázaro, como está ausente, está aceitando tacitamente. Os demais de acordo? E o veto total à proposição de lei 1805 de 2018, pela comissão composta por Brás Paulo, Maria Dalva e a professora Edmê. Todas as comissões, né, fazem os seus pareceres com auxílio da assessoria jurídica, e aqui quero alertar a assessoria jurídica.
os vetos que vêm por ilegalidade, nós devemos tratá-los como ilegalidade. Não vamos adentrar no mérito. Aquilo que o prefeito entender que não é de interesse público, ele está cuidando de mérito, a discussão é outra. Mas questão de legalidade é para dar o parecer de acordo com a legalidade. Eu, antes de dar início às comunicações e passar a palavra ao professor Edmir, eu vou pedir licença aos colegas e vou passar a presidência dos trabalhos ao vereador David Bala. Antes que você saia da presidência, eu gostaria de falar um minutinho, é coisa rápida. Senhor presidente, colegas vereadores, hoje, eu fiz contato pela manhã com o reitor da UFO, também com alguns pró-reitores e professores, no sentido de nos unirmos nesse momento que o presidente estará em Patos de Minas, para fazermos um apelo para que sejam liberados recursos para a continuidade das obras da UFO. Ele vai estar em Patos. Eu sei que é uma pessoa que tem toda a força para isso, é o chefe da nação brasileira. E outra coisa, meu pai sempre me ensinou que a gente tem que ir no pé da rama, e o pé da rama está aí, né, presidente? Então, eu tomei a liberdade de fazer um ofício solicitando essa viabilização dos recursos, e eu gostaria que fosse assinado pela casa, se vocês concordarem. Por isso que eu gostaria de você, da sua anuência, antes de você se retirar. Gostaria de ler aqui, se for necessário, a nossa solicitação. Ou não tem necessidade? Vocês... É com respeito que me dirijo, né, a Vossa Excelência, solicitando atenção especial para essa nossa reivindicação. Somos a cidade polo da região, com mais de 150 mil habitantes, 126 anos de emancipação, e há muito vimos lutando por uma universidade federal para a nossa juventude. Desde 2009, tentamos arduamente uma extensão da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, para atender nossa grande demanda. Conseguimos 3 cursos, biotecnologia, engenharia de alimentos, engenharia eletrônica e de telecomunicação, que estão funcionando há 5 anos, com inúmeras dificuldades em 3 locais, em prédios cedidos pelo município ou alugados pela universidade. Passamos por todos os trâmites legais junto ao MEC, conseguimos o terreno adequado e a liberação para a construção. Mas o nosso campus, excelentíssimo presidente, por inúmeras vezes foi paralisado. Não existe recursos para o prosseguimento das obras. E esta é uma grande necessidade de Patos e região. Pedimos a Vossa Excelência a viabilização desses recursos. Ser-vos-emos eternamente agradecidos. Assinado pelo prefeito, pelo presidente da Câmara e por todos os vereadores. Vocês concordam? Eu concordo, tudo bem. Só um instante, há uma contradição aqui, porque assim, eu entendo o pedido da senhora e depois nós teremos o repúdio do vereador Bosco. Um grita com o outro, ou é uma coisa ou é outra, né? Ou nós pede ou repudia. Os dois vão entrar em votação, cada um dá sua Não, opinião. sim, eu estou dizendo é um momento, né? Nós temos ao mesmo tempo os dois. Não, de hora dos requerimentos, o David já colocar. Ok, obrigado. Mas eu respeito a solicitação do vereador e assim, né, eu acredito que a nosso ver é um momento muito oportuno de Patos de Minas reivindicar esses recursos. Muito obrigada. Eu não vou fazer minhas outras comunicações agora. Eu só queria antes da sua retirada. Obrigada. Senhor presidente, eu vou deixar bem registrado aqui, até por coerência política, eu não assinarei esse ofício, até porque eu não considero esse presidente legítimo. Tudo bem. Como eu disse, e os senhores todos sabem, né, que eu não sou a pessoa mais afeita a solenidades. Eu acho que os senhores nunca me viram em nenhuma solenidade na cidade. Sobretudo distribuição de casa, quando eu acho que nós não vamos dar casa a absolutamente ninguém. As pessoas compraram as suas casas e vão pagar por elas. E eu várias vezes disse aqui na imprensa, quando aparecer político dizendo que te deu a casa, não aceite isso. Mas, por ossos do ofício, eu sou o presidente da Câmara, nós estamos recebendo na nossa cidade o presidente da República, independente do sentimento que eu guardo por ele, ou pela pessoa, ou pelas atitudes, eu vou estar lá como presidente da casa, não tenham dúvida disso. Arriscado até a tomar um tomate ou um ovo, coisa que eu não gostaria, mas vou estar lá. Tá? Eu quero agradecer, pois não, Paulinho?
Senhor presidente, só rapidamente você sair, porque eu vou citar o nome de Vossa Senhoria aqui. Na segunda-feira, na parte da manhã, os servidores públicos receberam um comunicado indigesto, onde o seu secretário de administração, onde é o gerador, é o administrador do plano de, vamos dizer, o fundo, né, de saúde, que é o FASERV, suspendendo temporariamente os seus atendimentos, a não ser que seja em caso de emergência e tal. Eu quero registrar aqui que, primeiramente, deveria ter sido comunicado amplamente para os servidores, que já tem aí vários procedimentos a serem feitos, e só relembrar que, juntamente com Vossa Senhoria, que nós solicitamos, não na época do Pedro Lucas, mas também quando o seu prefeito Zé Eustáquio assumiu, que nós pedimos que o plano de saúde, aliás, o nosso fundo de assistência, teria que ser administrado pelos servidores, pelo sindicato. Nós solicitamos ao prefeito que esse fundo fosse cedido ao sindicato, que passasse a ser administrado. Não foi nos concedido. Você sempre foi a favor, nós brigamos por isso. E hoje estamos numa situação que quem está administrando não sabe o que tem em caixa, não sabe o que tem a receber, não sabe o que o servidor tem a pagar. Temos procedimentos, senhor presidente, de servidores que quase um ano que fez o procedimento e não começou a descontar. Até onde vamos isso? Eu me lembro bem que poucos dias antes do Natal, em dezembro de 2016, lá na sede do Sintrasp, nos reunimos eu, você, o Vicente, não é isso? Com o senhor prefeito para tratarmos de alguns assuntos das educadoras infantis, e ele nem tinha tomado posse. E uma das questões foi essa: olha, o dinheiro do fundo de assistência é do servidor, entrega isso para o sindicato. É uma maneira do sindicato prestar um serviço aos trabalhadores hoje, né, diante de tudo que tem acontecido aí dessas reformas trabalhistas, e é uma maneira de o sindicato cobrar. Porque realmente, Bosquim, o médico atende, em 15 dias no máximo está com dinheiro. O servidor é atendido, fica um ano e até hoje não pagou. Né? E temos vários exemplos disso aqui na nossa casa e também no Poder Executivo. Então, dou total apoio. Eu acho que se o dinheiro é dos servidores, tem que ser administrado pelos próprios servidores. O fundo de saúde dos servidores hoje não é prioridade do governo municipal, porque ele mesmo que autoriza, ele mesmo que tem que pagar. Então, quando você tem que pagar você mesmo, você deixa de ser a prioridade. Tá? Muito obrigado. Mais uma vez eu peço desculpas. O Baltazar está informando que amanhã às 14 horas vem os alunos do Senar, eles querem só conhecer a Câmara, conhecer os vereadores que porventura estejam aí, que possam recebê-los, enfim, né, vão fazer uma visita do Senar e só comunicar isso a vocês. Uma outra comunicação também, o presidente da Abracan, nosso colega, ex-vereador Rogério Correia, aqui de Coromandel, hoje é presidente da Associação Brasileira de Câmaras, ele está promovendo no país inteiro reuniões com vereadores. E ele pediu à Câmara de Vereadores de Patos, no dia 8, para tratar de assuntos de interesse dos vereadores. E uma coisa que nós discutimos em Araxá e discutimos em outros encontros que eu tive em Uberlândia e em Uberaba. Nós somos, aqui na nossa região, o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba, um dos maiores PIBs do estado de Minas Gerais. Contribuímos com mais de 4 milhões de eleitores. E nós não temos participação nenhuma efetiva na escolha dos candidatos ao governo de Minas. As pessoas costumam vir aqui em comitivas, se apresentarem como candidatos, nós os ajudamos, não é isso, Mauri? E depois nem telefone atende. Então eu acho que é uma oportunidade de nós podermos travar essa discussão e eu ofereci à Câmara no dia 8, depois vou passar uma programação, porque ele ainda não me passou, para todos os senhores. Mais uma vez e pela última, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Entramos na fase de comunicações. Peço a palavra, vereador Edmir. Pois não, presidente David, é que eu já estava com a palavra e com essa pequena interrupção. Eu gostaria de comunicar que eu participei de vários eventos, fiz várias visitas, né? E durante esse período